Vamos fazer aqui uma comparação entre as palestras do Lula e as palestras do senhor Deltan Dallagnol. E a gente vai ver que uma não é crime e a outra é. Mas antes, se você é Lula livre ou se você quer saber da verdade nesse país, se inscreve no canal e curte o vídeo. Tá aqui o botão. Não se esquece, aqui a gente luta pelo Lula livre contra o Bolsonaro. Todos os dias a gente quer levar a verdade para as pessoas e não as mentiras que a direita tenta levar. Então se inscreve no canal se não for inscrito. Se for inscrito, convide os seus amigos para se inscreverem também. E não esquece de curtir o vídeo, que é muito importante. Agora eu vou falar sobre as palestras do Lula e do Deltan. O Marcelo Odebrecht, ele inocentou o Lula no caso das palestras. Para quem não sabe, o Deltan Dallagnol, a força-tarefa da Lava Jato, o chefe é o Deltan Dallagnol, eles acusaram o Lula de receber propina por meio de palestras da Odebrecht. Seria assim, o Lula faria favores ao Odebrecht, favores ilícitos, e em troca eles pagariam o Lula, como? Por meio de palestras, convidando o Lula para dar palestras e pagando uma fortuna para ele. E aí o Lula vai lá, fala um pouco e ganha um dinheirão. Mas acontece que o Marcelo Odebrecht disse, não, eu paguei as palestras do Lula porque eram importantes para a empresa naquele momento. E agora eu, Thiago, vou explicar por que eram importantes as palestras do Lula e por que o Lula saiu para dar palestra não para a Odebrecht apenas, mas para várias empresas no mundo inteiro, depois que ele saiu da presidência do Brasil. O Lula, ele foi conhecido mundialmente e eu morei na Espanha por muito tempo, depois morei na Polônia, moro na Espanha agora. E eu sei, o Lula é conhecido mundialmente como um grande líder, uma pessoa que praticamente erradicou a fome no Brasil, que tirou milhões de pessoas da miséria, da pobreza extrema. E no resto do mundo, no Brasil talvez não, as pessoas ficaram acostumadas com isso, mas no resto do mundo, ver pobreza extrema é uma coisa chocante. E ver que alguém tirou pessoas dessa situação é uma coisa para se louvar. E uma empresa, no caso a Odebrecht, que contrata o Lula para dar palestras em outro país. Por exemplo, a Odebrecht foi acusada de colocar o Lula para dar palestras em Angola e, em troca, o Lula fez alguma coisa para o Odebrecht. Aí o Marcelo Odebrecht inocentou o Lula e disse, não, era importante ter o Lula ali. Por quê? Porque a Odebrecht quer entrar no mercado desse país. A Odebrecht começa a promover eventos e para ver se consegue investidores, se consegue fazer negócios ali. Contratando um ex-presidente do país onde essa empresa tem sede, no caso Odebrecht, contratou o Lula para dar palestra, mas um ex-presidente que saiu com 87% de aprovação, que tirou 40 milhões de pessoas da miséria e 38 milhões de pessoas da pobreza para a classe média, essa empresa traz um gabarito, fala, a gente está contratando aqui nesse país uma pessoa para dar uma palestra que não é para falar bem da empresa, o Lula não era um garoto propaganda do Odebrecht, ele falava sobre como investimentos mudam um país, porque o Lula, com o PAC, ele mudou o Brasil, a infraestrutura do país toda. E o Lula falava lá sobre infraestrutura, sobre investir nos pobres, sobre como, quando você investe no pobre, faz a economia girar, e isso é bom para todo mundo. E aí as pessoas falavam, essa empresa deve ser muito boa, porque olha os palestrantes que essa empresa tem. E isso é em qualquer lugar do mundo, isso acontece com qualquer pessoa. Uma empresa de psicologia quer fazer palestra, vai contratar um psicólogo que é renomado. Então uma empresa quer falar sobre economia, vai contratar um cara que tirou 40 milhões de pessoas da miséria para dar palestra, porque ele entende como faz isso, porque ele foi presidente do Brasil por 8 anos e ele pode dar palestra o quanto ele quiser, porque ele pode explicar como é que ele fez esse milagre no Brasil, que foi o governo Lula, e como é que ele conseguiu 87% de aprovação, porque tem muita gente que hoje pode dizer, o Lula é um ladrão, eu dei o Lula. Mas quando o Lula saiu da presidência, estava batendo palma para ele porque tinha dinheiro no bolso, a economia girava e o Brasil estava crescendo. E hoje, não está mais. O Lula saiu, a Dilma fez um bom governo por um tempo, depois ela começou a levar um golpe do Congresso e o Brasil tá essa porcaria que está hoje. Então, é por isso que qualquer empresa do mundo gostaria de ter o Lula como palestrante. Agora vamos falar sobre o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol acusou o Lula de fazer essas palestras e ganhar dinheiro ilícito. Só que o Deltan Dallagnol é aquele cara que estava no Telegram dizendo para os outros, para a esposa dele, olha,
esse ano eu vou ganhar 400 mil. 400 mil dando palestra. Vou fechar uma palestra aqui e uma palestra ali. Por que o Deltan Dallagnol dava palestra? Porque ele acusou o Lula. Porque se o Deltan Dallagnol não tivesse acusado o Lula, se ele não fosse o procurador que faz a acusação do Lula, ele jamais daria uma palestra na vida dele. Porque o que ele fez de notável de trabalho na vida dele? Nada. Foi só colocar o Lula na prisão em conluio com o juiz. Porque se não tivesse conluio com o juiz, não colocava, porque ele mesmo disse um dia antes de fazer a denúncia que não tinha prova. Aí, o Deltan Dallagnol, por acusar o Lula, e ele continua acusando o Lula até hoje, continua perseguindo o Lula até hoje, por perseguir o Lula, ele ganhou 400 mil em palestra. Inclusive uma de uma empresa que já tinha sido citada na Lava Jato. E o Deltan Dallagnol depois, na hora de investigar essa empresa, ele prevaricou. Isso é crime, isso dá cadeia. Ele prevaricou, ele não colocou a empresa no inquérito. E aí ele não denunciou a empresa, ele denunciou todo mundo que tinha sido delatado, menos a empresa que pagou 33 mil para ele para dar uma palestra. Aí a gente fala, Deltan Dallagnol, ele acusa o Lula, ele não tinha uma prova de que o Lula deu alguma coisa para o Odebrecht por ter sido contratado pelas palestras. Pelo contrário, tudo leva a crer que qualquer empresa no mundo iria querer o Lula como palestrante. E o Deltan Dallagnol, por 33 mil, ele se vende e ele não denuncia uma empresa que tinha sido delatada. E aí, o Deltan Dallagnol também dá palestra para a Febraban, que, para quem não sabe, é a Federação Brasileira dos Bancos, Febraban. E o Deltan Dallagnol deu palestra para os bancos, os mesmos bancos que mandavam e-mails para os clientes personnalité, para os clientes VIP, para os clientes mais abastados, dizendo, o Brasil vai ser uma porcaria se o PT ganhar. Então a gente não pode deixar o PT ganhar. E dizendo que a prisão do Lula era boa, os mesmos que diziam que a Dilma seria uma tragédia para o país, que era para votar no Aécio. Por quê? Porque eles influenciavam as pessoas mais ricas do país, a classe média alta e a classe alta, a ficarem contra o PT. Então esses bancos antipetistas contrataram também o senhor Deltan Dallagnol para uma palestra. E contrataram o Deltan Dallagnol para uma palestra privada, apenas com tesoureiros e donos dos bancos, dos 11 maiores bancos que atuam no Brasil. Não são bancos apenas brasileiros, alguns são americanos, com tesoureiros e donos de 11 bancos com o senhor Deltan Dallagnol, no encontro secreto em que a pessoa que convidou o Deltan Dallagnol disse, muita discrição. Na semana passada, o Luiz Fux veio aqui e não saiu nenhuma nota na imprensa, nem de que ele veio na XP. A XP é a corretora, que também é um dos maiores players do mercado financeiro. A XP convidou o Luiz Fux para um encontro desses reservado e depois convidou o Deltan Dallagnol. Então, quem lucra indevidamente com palestras não é o Lula, é o Deltan Dallagnol. E também o Luiz Fux, porque o Luiz Fux foi num encontro secreto com esses bancos todos e poucos meses depois ele impediu o Lula até de dar entrevista. Ele inclusive foi do Luiz Fux a decisão que censurou uma entrevista do Lula para a Folha, uma censura prévia, uma coisa que não acontecia desde a ditadura. E o Luiz Fux censurou e não deixou nem o Lula aparecer em peça de propaganda do Haddad para que o PT não ganhasse a eleição. Por quê? Porque os bancos que se encontraram secretamente com eles, e uma vez a gente sabe por que saiu nessa conversa da Vaza Jato, a gente não sabe quantas outras, os bancos não queriam que o PT ganhasse de jeito nenhum, porque com o PT não tinha reforma da Previdência, não tinha reforma administrativa, que o Bolsonaro vai enfiar a goela abaixo do povo, não tinha reforma tributária, que o Bolsonaro também vai enfiar a goela abaixo, não tinha nada disso. Então os bancos queriam qualquer um, menos o Lula, menos o PT. E aí o senhor Deltan Dallagnol, ele é o criminoso e o Lula não. Essa é a história das palestras no Brasil. Há os criminosos, aqueles que fazem palestras com um ato ilícito, e há aqueles que não, que qualquer um queria que ele desse uma palestra porque ele tem o que mostrar na palestra. O que o Deltan Dallagnol tinha para mostrar numa palestra dele? Como combater a corrupção? O que um dono de banco quer saber sobre como combater a corrupção?
O dono de banco quer saber assim, ô senhor Deltan Dallagnol, a sua missão é não deixar o Lula concorrer na eleição e não deixar o candidato do Lula ganhar. Tanto é que quando censuraram a entrevista, censuraram o Lula ser candidato, saiu aquele áudio do Deltan Dallagnol dizendo, gente, para os procuradores, gente, eu vi aqui que tem uma decisão contra o Lula, por favor não vazem isso para ninguém, porque para não dar tempo dos advogados dele recorrerem. Então, o Deltan Dallagnol estava desesperado para que o Lula não ganhasse a eleição. Aconteça o que acontecer, o Lula não podia ganhar, porque ele foi muito bem instruído a isso. Esse é o Brasil. Alguns são criminosos e fingem que não são, e outros são presos políticos. E o Lula está prestes a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E o Deltan Dallagnol está prestes não, ele já entrou no lixo da história. Quando se contar a história do Brasil como nação desse país aqui, na latrina, na parte mais fedorenta, na pior parte, vai estar ali nomes de pessoas como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Jair Bolsonaro. E o Lula vai estar no topo das melhores pessoas, porque o Lula fez o que fez, foi preso político e continua lutando, e ele não se curva aos desmandos da Lava Jato. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!